Olá, é muito bom estarmos juntos novamente para mais uma reflexão sobre a lição da Escola Sabatina sobre mordomia cristã. Nessa semana, nós estamos estudando sobre o tema Fugindo do Mundanismo. Só para colocar esse tema no quadro maior daquilo que nós estamos trabalhando a cada semana, nós começamos a falar na primeira lição sobre o perigo do materialismo, a sedução do materialismo e desdobramentos disso nas outras lições sobre os processos da cobiça, os passos de ver, querer e pegar, e então sobre o problema do dinheiro tomando a adoração de Deus em Deus ou Mamon. Nesta semana nós vamos trabalhar na continuidade dessas temáticas no item Fugindo do Mundanismo. Mas por que nós precisamos de falar sobre mundanismo se o tema de fato é mordomia cristã? Eu repito agora um princípio muito importante que nós enfatizamos na primeira semana. E o princípio é o seguinte: nós não operamos de maneira natural, de acordo com o paradigma da mordomia cristã. Nós estamos em um mundo onde nós somos levados pelas influências desse mundo para uma outra direção. E por isso o texto bíblico de Romanos que nós lemos na primeira semana pede para que nós não sejamos amoldados a essas formas que são encontradas no mundo, mas tenhamos uma transformação da nossa mente. Por isso, ao falarmos de mordomia, o tempo todo nós temos que falar sobre um processo de desconstrução das coisas que nós encontramos nesse mundo. E ao falarmos sobre desconstrução nessa semana, nós falamos da fuga do mundanismo na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês têm na sua casa um jardim. Pense um pouquinho sobre a beleza desse jardim. Na entrada de uma casa, é muito mais bonito ter um jardim com plantas, com flores, com cores, do que simplesmente uma calçada de cimento. Isso é verdade. Mas eu acho que só quem tem jardim pode entender o que eu vou falar agora. O jardim dá muito mais trabalho do que uma calçada de cimento. Na calçada de cimento não tem grama que cresce, não tem erva daninha que se multiplica, não tem nada feio que vai aparecendo. Tudo é normal. Mas é claro, não é belo, a calçada de cimento não é bela como o jardim. Mas se você opta pela beleza do jardim, saiba de algo. Existe um trabalho contínuo que o jardim exige para que ele seja realmente bonito. Um trabalho contínuo, onde coisas estão sendo cortadas, podadas, outras estão sendo arrancadas. E este é o trabalho contínuo. Um jardim nunca pode ser abandonado, senão ele vira um caos, um desastre. Assim também é a nossa vida cristã. Ela precisa ser bem cuidada, bem podada, bem cortada, bem regada, para que exista algo belo na nossa vida. Portanto, enquanto nós potencializamos o belo do jardim, nós também podamos e tiramos, arrancamos aquilo que não deveria estar ali. Esse é o trabalho de jardinagem e esse é o trabalho contínuo da nossa vida. Nós estamos neste mundo. Ao falarmos de fugir do mundanismo, nós não estamos fugindo do mundo em que vivemos. Portanto, vez ou outra, coisas estarão sendo plantadas no jardim da nossa vida, coisas estarão crescendo que não deveriam estar ali, uma erva daninha, e isso precisa ser cuidado. Portanto, o processo de fugir do mundanismo pode ser comparado ao cuidado contínuo com um belo jardim. E nesse cuidado, nós, ao fugirmos do mundanismo, nós não temos que ficar olhando para ele o tempo todo. Nós temos que mudar de foco. E, obviamente, esse foco é o foco em Cristo Jesus. Eu vou dar exemplos que nós encontramos na lição sobre essa mudança de foco. Pense, por exemplo, na experiência de Moisés. Hebreus capítulo 11,
verso 26, ele mudou, veja só. Ao invés da riqueza, ele passou a considerar como mais valioso algo relacionado a Cristo. Ele considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Na contabilidade de Moisés, Jesus vale mais do que as riquezas que o Egito poderia oferecer para ele. Exemplo número 2, Paulo. Veja só como coisas mudaram. O texto aqui não está trabalhando especificamente com a questão de riquezas, mas com toda a formação de Paulo, com toda a experiência prévia de Paulo. E esse princípio pode ser aplicado para a questão também da riqueza na vida de muitos cristãos. Veja só o que Paulo diz. O que para mim, antes da minha conversão, era lucro, veja só como a linguagem econômica está presente nessa passagem, de maneira metafórica, é claro. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como coisa que não tem valor para ganhar a Cristo. A conversão que Paulo experimentou é uma conversão de valores, aonde coisas que para ele valiam muito, agora valem muito pouco, porque ele encontrou algo que realmente tem valor. Ele encontrou algo que é realmente sublime, que é algo rico. E então, o que para ele era lucro, o que para ele valia muito, passa a ser uma perda, passa a ser um refúgio, porque ele quer ganhar o que há de maior valor na vida, ganhar a Cristo. O que nós podemos concluir com isso? Que a fuga do mundanismo, no fundo, é um processo de conversão, onde os valores que o mundo tem deixam de ser tão valorosos para nós, porque eles vão dar lugar a Cristo, que realmente tem o maior valor. E as outras coisas agora têm valor secundário, às vezes até perdem completamente o valor. A importância das casas, dos carros, da conta bancária, que são elementos importantes da vida, eles não são mais valorosos do que a sublimidade que encontramos em Cristo Jesus. Nós mudamos o foco. Nós temos agora um valor que é diferente, o valor de Cristo. E a lição vai trazer algumas estratégias para que esse foco possa ser de fato mudado. A lição vai falar sobre algumas disciplinas espirituais que nós já conhecemos. A importância do estudo da Bíblia, a importância da oração, a importância da sabedoria e a importância da atividade do Espírito Santo em nossa vida. Todos esses elementos são vitais para que nós possamos mudar o foco. O foco que antes estava nos valores do mundo para o foco no valor maior que encontramos em Cristo Jesus. Vamos começar com as Escrituras e vamos conectar as Escrituras com aquilo que nós vimos em Cristo, o valor de Cristo como sendo o grande foco da nossa vida. Em primeiro lugar, é nas Escrituras que nós descobrimos quem Cristo é. Jesus diz em São João 5,39 que as Escrituras testificam de mim, elas falam sobre mim. Portanto, se queremos conhecer a Cristo, obviamente nós precisamos ler as Escrituras. E ao encontrarmos Cristo nas Escrituras, nós passamos a conhecer os valores que regem o reino de Cristo, o que é realmente importante. E nós observamos que esses valores, eles são contrários à ganância, são contrários ao egoísmo. Antes, esses valores, eles dizem respeito ao espírito de gratidão,
a um espírito de contentamento, a um espírito de altruísmo ao invés de egoísmo, aonde eu estou preocupado com as outras pessoas e não com um desejo egoísta de acúmulo pessoal. Eu estou preocupado com os outros também. Esses são valores que vão sendo transformados na minha mente por meio do estudo reflexivo das Escrituras. E, obviamente, as Escrituras devem ser acompanhadas pela oração. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com a oração, porque a oração ela pode ser uma expressão de egoísmo, que não é o valor do reino de Cristo que nós encontramos nas Escrituras. Quando é que a oração se torna uma expressão de egoísmo? Quando ela é meramente uma lista de desejos. Nós encontramos isso nas grandes lojas virtuais, não é? A lista de desejos. Esse livro aqui é o meu sonho de consumo, vou colocar aqui no site da empresa. Isso aqui eu quero comprar depois. Bom, não há nada de errado em organizar o plano de compras futuras, mas a oração não é uma lista de desejos. Pelo menos não do ponto de vista egoísta. Antes, a oração deve ser um instrumento de transformação, aonde nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus, aonde nós colocamos os nossos desejos em segundo plano, para que os desejos de Deus sejam cumpridos em nossa vida. E nesse processo, os nossos desejos são transformados, na medida em que os desejos de Deus se tornam os nossos desejos. Pense um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. E agora eu vou expressar um desejo, mas não é um desejo egoísta sobre mim. Santificado seja o teu nome. Nós continuamos a oração e nós dizemos na oração: seja feita a tua vontade. Que os desejos de Deus se cumpram. Os desejos de Deus têm prioridade sobre os nossos desejos. E então, ao orarmos a oração do Pai Nosso, nós implicitamente estamos orando de modo que os desejos de Deus se tornam os nossos desejos. A oração não pode ser uma expressão do egoísmo, mas um instrumento de transformação dos nossos desejos diante de Deus. Obviamente, eu vou começar a me preocupar também com as outras pessoas na minha oração, porque eu vou aprendendo a ser altruísta e não egoísta. Não posso ser egoísta. Aqui nós aprendemos algo importante também: a conexão entre o estudo da Bíblia e a oração. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu percebo os valores do reino de Cristo, quanto mais eu percebo os desejos da vontade de Deus, eu começo a fazer uma oração que é compatível com aquilo que eu vejo nas Escrituras. Eu começo a pedir coisas que Ele promete nas Escrituras. E o que Ele promete nada mais é do que coisas que são parte da sua vontade e dos seus desejos. Então, a minha oração, ela começa a ser paulatinamente informada pelos valores que eu adquiro ao estudar a Bíblia, porque a minha oração, ela começa a ser alinhada com aquilo que eu encontro nas Escrituras. A lição fala também sobre um outro elemento muito importante, que vai sendo desenvolvido na medida em que eu estudo a Bíblia e também começo a orar. E esse elemento é a sabedoria, que é fundamental para a superação do mundanismo, porque é na sabedoria que eu começo a enxergar o mundo de uma maneira diferente, onde eu começo a valorizar algumas coisas e começo a desvalorizar outras. Eu começo a fazer distinção entre coisas que antes eu não fazia. Veja só o verso de Provérbios capítulo 8, os versos 10 e 11, na Nova Versão Internacional. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro,
pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Mais importante do que os valores que o mundo tem de adquirir coisas materiais, mais importante que a prata, mais importante que o ouro, mais importante que os rubis, mais valioso do que o dinheiro, é a instrução, é o conhecimento, é a sabedoria. Todos esses elementos estão sendo colocados em paralelo. E nós percebemos, ao notarmos esse texto, que o conhecimento e a sabedoria, eles são mais do que mera informação. Existe uma confusão muito grande no mundo que nós vivemos. Um mundo que simplesmente toma o Google como conhecimento e sabedoria, ou outros sites mais, porque eu tenho na palma da minha mão o meu celular e posso acessar qualquer informação e isso me dá a falsa impressão que eu tenho conhecimento, que eu tenho sabedoria, mas isso não é verdade. Eu tenho apenas a informação. E a informação, para que ela se transforme em conhecimento, em sabedoria, ela precisa ser processada na minha mente. Ela precisa ser conectada com conhecimentos prévios que eu já tinha. E ela vai alterar parte desses conhecimentos, porque ela vai trazer novos valores. E ela vai agregar no sentido que eu vou enxergar a vida de uma maneira diferente. E ao agir, as minhas ações serão informadas por esse processamento, por essa produção de conhecimento e sabedoria. Nós não podemos nos enganar com a mera informação na nossa mão. Nós precisamos de reflexão, nós precisamos de transformação do conhecimento prévio que nós tínhamos. Isso significa uma mudança de valores, uma mudança de pensamento, uma mudança de como enxergar o mundo. E isso é fundamental para o conhecimento e a sabedoria. O rei Salomão entendeu isso. E ao pedir algo de Deus, ele não pediu riquezas. Ele pediu sabedoria, você conhece bem essa história. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, nós lemos o seu pedido, o seu desejo. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o povo e para que eu seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Com mera informação, nós não temos a capacidade de discernimento. Nós não temos a capacidade de distinção. É por meio da sabedoria que Deus vai nos dando, pela Bíblia e pela oração, que nós somos capazes de enxergar o mundo com novas lentes, de fazer distinções que antes nós não fazíamos. Nós misturávamos as coisas, mas agora nós somos capazes de entender que algumas coisas valem a pena, outras não. Aqui nós fugimos do mundanismo, não apenas numa fuga prática de correr, mas nós nos distanciamos do mundanismo, porque o mundanismo enxerga o mundo de uma certa maneira e nós passamos a enxergar o mundo de uma outra forma, com discernimento, com distinção, de acordo com os valores de Deus. E o Espírito Santo, é claro, é fundamental em todo esse processo. Ele é fundamental no estudo das Escrituras, é fundamental em nossas orações, é fundamental também na produção de sabedoria e conhecimento, discernimento. Veja só como Ellen White esboça, com bastante eloquência, essa realidade do Espírito Santo na nossa vida. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro. Você se lembra da capacidade de discernimento entre o bem e o mal, entre o erro e a verdade? É assim que ele expõe o erro, expelindo-o da pessoa. É pelo Espírito da verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. E quais são as 3 coisas que nós levamos do estudo dessa lição, nessa semana? A primeira delas tem que ver com o saber. O que nós precisamos saber? Nós precisamos
descobrir o método divino para escapar do mundanismo. E nós descobrimos esse método nessa lição. Colocar o foco em Cristo, tirar o foco desse mundo e colocar em Cristo. O que nós precisamos experimentar, o que nós precisamos sentir nessa perspectiva de fuga do mundanismo? Nós precisamos experimentar a libertação do mundanismo por meio da renovação espiritual, com foco em Cristo. Como nós colocamos o foco em Cristo? Nós discutimos isso, o estudo da palavra de Deus, a oração, o desenvolvimento da sabedoria, a abertura para que o Espírito Santo use esses elementos para transformar a nossa perspectiva. E o terceiro elemento que tem que ver com o fazer. Nós precisamos cultivar um novo foco pessoal que desencoraje o retorno ao mundanismo. Como desconstruir o paradigma do mundanismo na nossa vida? O foco em Cristo Jesus. Que nós possamos cultivar esse novo foco para que nós tenhamos novos valores, valores aliados ao reino de Deus e não aos paradigmas e pensamentos desse mundo. Assim podemos fugir do mundanismo. Que Deus nos abençoe para que essa seja uma realidade na nossa vida.